O ventilador da janela batia como se estivesse tendo uma convulsão. Dentro daquele apartamento em São Paulo, o termômetro marcava 38 graus. Lá fora passava de 42. Era março de 2019. Um técnico em refrigeração chamado Marco estava olhando para a conta de luz de R$ 1.850 e para a carcaça de um ar-condicionado que tinha dado tudo de si. Não era compatibilidade energética, era desespero financeiro. Lalero. Ele tinha 2 filhos pequenos e aquele calor não discrimina por classe econômica. Lia tudo o que encontrava, blogs obscuros, fóruns de construção, vídeos de gringos experimentando coisas estranhas no quintal. E em um desses vídeos, encontrou algo que parecia saído de um manual de ficção científica. Um sistema que usava a temperatura constante do solo, abaixo de 3 metros de profundidade, para resfriar um ambiente acima. Não era ar-condicionado. Não era ventilação comum. Era geotermia simples. Ele riu. Literalmente riu em voz alta, porque Marcos era técnico. Entendia de BTU e de ciclos termodinâmicos. E sabia que aquilo não podia funcionar daquele jeito. Tão simples, tão barato. Se funcionava. Por que cada apartamento no Brasil não tinha um tubo dessa enterrado? Por que os vendedores de ar-condicionado não estavam falindo? Por que a universidade não ensinava isso, em vez de encher um semestre inteiro com termodinâmica de refrigerante sintético? Ele tinha uma ferramenta, tinha conhecimento, tinha desespero suficiente para tentar e tinha uma certeza que o assustava. Se isso realmente funcionasse da forma que tinha lido, ele ia descobrir por que ninguém queria que ele soubesse. 3 meses depois, Marcos estava dormindo melhor do que tinha dormido em 10 anos. A conta de luz caiu para R$ 480 e a primeira coisa que ele fez foi aquilo que você faria. Tentou contar pra gente. Ninguém acreditou. Você chegou até aqui porque você reconheceu o som daquele ar-condicionado lutando contra a realidade. Porque você sabe o valor de R$ 1.850 em contas de luz. Esse canal foi feito para quem reconhece quando está sendo roado pela própria falta de opção. Inscreve e ativa o sino agora. A história da geotermia residencial não começa em 2019. Começa em 1945, no meio de uma guerra que estava terminando. Um inventor sueco chamado Carl Nielsen passava frio em um estúdio em Uppsala. Tinha uma bomba de calor experimental. Tinha uma sonda de profundidade. Tinha a ideia maluca de que já não podia mais fazer. Ele enfiou um tubo no chão. O tubo circulava água. A água vinha fria. Ele virou um aquecedor. Funcionou. Nielsen patenteou aquilo em 1912, mas a patente tinha data errada nos registros que circulam. O que circula errado é que ninguém usava. A verdade é mais simples e mais explicável. Depois da Segunda Guerra, o petróleo ficou barato demais para que alguém gastasse tempo com tubos no chão. O sistema funcionava. Era comprovável. Era impossível economicamente naquele contexto. Avança até 1974. A crise do óleo faz o preço da gasolina triplicar. De repente, o tubo no chão não parece mais maluco. Universidades suecas, canadenses, alemãs começam a publicar estudos. A Suécia tem hoje mais de 500 mil instalações residenciais de geotermia. O Canadá tem 300 mil. A Alemanha instalou 400 mil. A Áustria tem um sistema de geotermia para cada 100 pessoas que vivem lá. Brasil, 0. Nenhum. Não porque não funciona. Funciona. O consumo de energia em um sistema geotérmico cai. Brasileiro, especialmente o solo profundo, mantém uma temperatura constante de 15 a 18 graus Celsius o ano inteiro, enquanto a superfície oscila de 0 a 42. Mas ninguém oferecia, ninguém fabricava,
Ninguém instalava, não porque fosse segredo, porque a economia do ar-condicionado tinha 70 anos de distribuição Barreiro consolidado, peças de reposição em cada canto de rua e ciclos de compra que geravam 8 bilhões de reais. Era economicamente invisível. Marcos foi o primeiro cara em São Paulo que perguntou: e se eu fazer sozinho? E a resposta chegou em 3 metros de profundidade. O mercado de ar-condicionado brasileiro movimenta 11 bilhões de reais por ano. Não é uma especulação, é dado do SINDIC, o Sindicato da Indústria de Climatização. Desses 11 bilhões, aproximadamente 7 bilhões vêm de aparelhos de janela e splits pequenos. Porque esses aparelhos quebram, porque consomem muita energia, porque a gente troca a cada 5, 6, 7 anos e compra novamente. É um ciclo de recompra. Quando um produto resolve o problema permanentemente, ele mata esse ciclo. Agora, não é conspiração pensar que as empresas sabem disso. Elas têm engenheiros, elas têm acesso aos mesmos estudos. Significa investir em algo que custa 3 a 4 mil reais de entrada. Dura 30 anos sem quebrar, não gera receita recorrente de peças de reposição. Não demanda serviço técnico anual. E quando funciona bem, o cliente nunca te chama de novo. Comparar isso com um ar-condicionado que custa 2 mil reais, dura 7 anos, quebra, gera receita em peças, demanda limpeza anual e você compra de novo. Não é uma decisão mercadológica diferente. É uma escolha entre dois negócios. Um gera receita infinita. Se você conseguir manter o cliente no ciclo, outro gera receita única e depois o cliente desaparece por 3 décadas. As empresas de ar-condicionado não escondem a geotermia. Elas simplesmente não têm incentivo de investimento em marketing e distribuição de algo que não gera retorno recorrente. Os distribuidores não estocam. Os revendedores não aprendem a vender. Os técnicos não sabem instalar. Ninguém ganha dinheiro porque ninguém lucra com isso. Não é malvado, é lógica. É por isso que o Canadá, que tem 5 graus Celsius inverno, tem 300 mil instalações. E o Brasil, que tem 42 graus de verão, tem 0. Marcos entrou nesse vácuo não porque era revolucionário, porque era desesperado, porque técnico em refrigeração aprende a ler termodinâmica. Entendia que aquilo funcionava e tinha uma conta de luz que justificava o risco de tentar. O que você está prestes a ver é a aplicação direta da física que acabou de passar aqui. Você vai usar a diferença de temperatura que já existe no solo, de 15 a 18 graus, a 3 metros de profundidade, para movimentar ar frio pela sua casa. Sem compressor, sem refrigerante, sem ciclo termodinâmico inverso. Apenas diferença de temperatura que existe. E você estava ignorando? Você precisa enterrar tubo de polietileno reforçado, o mesmo de irrigação, resistência de 16 bar, em configuração em U, profundidade mínima de 3 metros. A profundidade ideal é 4 metros. O comprimento do tubo, 100 a 150 metros de comprimento total, dependendo da metragem do ambiente. Para um apartamento de 80 metros quadrados, use 120 metros. Para 120 metros quadrados, use 150 metros. O diâmetro do tubo, 25 milímetros. Tudo isso custa entre 180 e 240 reais. Se você não tem como fazer a escavação profunda, contrate alguém com retroescavadeira por 800 a 1.200 reais. Esse é o custo que existe e não pode ser ignorado. Marcos teve acesso grátis porque era amigo de um encanador. Você provavelmente vai pagar. Esse cilindro
vai receber a água gelada vinda do tubo enterrado. É um tanque de alumínio ou aço galvanizado de 50 litros. Custa entre 80 e 150 reais. Você coloca o cilindro no ponto mais alto da sua casa menos telhado, laje ou um suporte estável bem elevado. Física de sifão. A água sai gelada de profundidade, sobe por pressão, entra no cilindro e passa por gravidade. Coloca uma válvula de retenção de 50 milímetros na entrada, outra na saída. Custo total, R$60. Um ventilador tangencial de 1.200 watts, o mesmo que você encontra em lojas de climatização industrial. Isso sopra ar sobre a água gelada do cilindro. O ar gelado sobe naturalmente. Você direciona para os ambientes com dutos de pressão venosa central de 100 milímetros. Custo 420 a 680 reais. Se você só quer resfriar um quarto, um ventilador de 800 watts sai por R$200. Canos de PVC de 100 milímetros, com isolamento em espuma para evitar perda térmica, percorrem da sua laje até os ambientes. Você coloca abertura simples, menos nada de ar-condicionado profissional. Apenas uma abertura por cômodo. Custa entre 120 e 200 reais de material. Tubo de polietileno, R$200. Escavação com retroescavadeira, R$1.000. Se você pagar cilindro. Sumidouro, R$120 válvulas. R$60 ventilador industrial. R$500 cano Z. Distribuição, R$150. Cimento, areia, conexões diversas. R$100 dentro de 4 horas. O cilindro, sumidouro, deve estar frio ao toque. Você coloca a mão. Deve estar abaixo de 18 graus. Se está acima, o tubo pode estar raso demais ou o solo pode ser muito arenoso. A temperatura do ar saindo pelas aberturas deve cair 4 a 6 graus em relação ao ar externo. Se está caindo 2 graus, a sonda precisa ser mais profunda. Não enterre o tubo em solo contaminado. Não use ar-condicionado funcionando ao mesmo tempo que a geotermia. Não coloque a água do sistema em circulação se o solo estiver congelado. Isso danifica o tubo. Não mude de lugar a sonda. Uma vez enterrada, deixa 30 anos lá. Esse sistema funciona ao contrário. Em climas com inverno genuíno, você pode usar a mesma sonda para aquecer seu ambiente no frio. A água sai a 18 graus. Você passa por um trocador de calor, aquece e distribui. Brasil tropical não vai sentir muito esse benefício, mas a informação está aqui. Se você mudar de clima, Marcos acordou naquela noite de julho e sentiu o ar gelado passando na sua bochecha. O mesmo ar gelado que em janeiro teria saído de um compressor berrando. O termômetro de fora marcava 39 graus. Dentro estava 26. Ele virou para o lado, pensou naquilo que tinha descoberto e dormiu. A conta de luz de março chegou. R$440. A de abril, R$420. A de maio, R$380. Ninguém acreditou quando ele contou. Um amigo riu e disse que era lenda. Outro perguntou se o negócio era piramidista. Um terceiro simplesmente virou as costas no meio da conversa, porque aquilo era impossível. Um cara que trabalha o dia inteiro conseguiu resfriar um apartamento por R$2.000. Quando a gente gasta R$2.000 em um aparelhor que dura 6 anos. Ninguém acreditou. Exceto você. Você chegou até aqui porque você reconheceu a física quando viu, porque você entendeu que isso não é magia, nem conspiração, nem segredo guardado. É física aplicada que ninguém promove, porque ninguém lucra vendendo uma solução que funciona há 30 anos sem quebrar. VOC é um de 300 brasileiros que sabe que 18 graus está esperando a 3 metros de profundidade sob seus pés o ano inteiro. Você acabou de se tornar
parte de um grupo que entende como o dinheiro sai da sua casa pela conta de luz por razões puramente econômicas, não técnicas. E aqui está o acordo. Esse canal existe para abrir coisas que ficam invisíveis não porque ninguém sabe, mas porque ninguém lucra ensinando. Cada vídeo aqui é um cofre desse tamanho. Inscreve agora, ativa o sino, porque no próximo a gente abre algo que vai mudar a forma como você enxerga a água que sai do seu chuveiro. Algo documentado que você não vai acreditar até ver funcionando.